Boa noite a todos. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Daremos prosseguimento nesta série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Hoje estudaremos do versículo 7 ao versículo 12. Carta de Paulo aos Efésios, do versículo 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Santo Deus, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez. Reconhecemos toda a nossa pequenez, toda a nossa insignificância diante dela. Reconhecemos que a parte do Espírito Santo nós não podemos compreendê-la. Por isso, nesta noite, nós pedimos ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento. Fale aos nossos corações, que aquilo que viemos a aprender nesta noite penetre os nossos corações. Nos ensine, ó Pai, nos ajude a perceber quão importante é a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Nos ajude a perceber a centralidade do Teu Santo Filho na obra da salvação. Nos ajude, Senhor, ao final, ter um coração agradecido, porque se não fosse Cristo Jesus, nós não estaríamos aqui. Por isso, Pai, quebranta os nossos corações. Que este momento seja para a honra e glória do Senhor, para o louvor da sua glória. Nos abençoe nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós estudamos acerca do papel de Deus Pai na obra da redenção. Nós vimos que Deus Pai nos elegeu em Cristo e esta escolha tinha um propósito. Qual era o propósito? Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Vimos também que Deus Pai nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos. Também vimos que tudo o que Deus faz de acordo com o beneplácito da sua vontade e também faz para a sua própria glória. Hoje eu quero tratar com vocês acerca das bênçãos procedentes de Deus Filho. O que Deus Filho realizou na obra da redenção. Porém, antes, quero lembrar que todas as bênçãos são procedentes da Santíssima Trindade, pois fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós já sabemos que cada pessoa da Trindade possui uma economia, ou seja, um papel na obra da redenção. Sabemos que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Sendo assim, todas as bênçãos que lhes darei hoje são procedentes de Deus. Isso é, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, hoje, olharemos especificamente para o papel do nosso Senhor. Veremos o que Jesus fez na execução dos propósitos eternos de Deus para a igreja. Pois, como eu já elucidei antes, na eternidade passada, a Santíssima Trindade entrou num pacto eterno, o pacto da redenção. Veja bem, na eternidade passada, antes mesmo do pecado entrar no mundo, Deus já havia planejado a nossa redenção. E Ele faz isso através de uma aliança trinitária. Dito estas coisas, vejamos quais são as bênçãos procedentes do Deus Filho. Quando nós olhamos para o versículo 7, primeiro versículo
desta sessão que estudaremos nesta noite, nós veremos que encontramos em Cristo a nossa redenção. No versículo 7, lemos: nele temos a redenção por meio do seu sangue. O versículo 7 aqui, ele começa nos informando que a nossa redenção e as demais bênçãos procedentes do pacto da redenção são nos dadas através de Cristo. Por isso Paulo começa com nele. Paulo é muito enfático nesse capítulo ao constantemente apontar para Cristo. O que Paulo quer com isso? Paulo quer nos lembrar que sem Cristo não haveria nenhuma bênção espiritual. Foi através de Cristo, no estabelecimento do pacto da graça, que a redenção foi executada. Isso ocorreu quando o nosso Senhor derramou o seu precioso sangue no Calvário. Paulo não quer que nos esqueçamos que a nossa eleição, a nossa adoção e agora a redenção só foram possíveis por causa da obra redentora realizada em Cristo. Por isso Paulo começa essa sessão mostrando que o pacto da redenção foi estabelecido em Cristo. Mas afinal, o que é redenção? Nele temos a redenção. Cantamos algumas músicas que falaram também da redenção. A abertura foi sobre redenção. O que é redenção, afinal? Apesar desta palavra ser comum no vocabulário cristão, Cristo Redentor, você vai para o Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Taubaté também tem, né? O Cristo Redentor, bem pequenininho, mas tem. Mas o que significa isso? Se nós não nos atentarmos para o significado de palavras que aparecem na Bíblia, perderemos o seu real significado. Perderemos a intenção do autor. O que significa redenção? Redenção é a libertação pelo pagamento de um resgate, ou seja, é a libertação do poder de um domínio estrangeiro e o usufruto da liberdade que dela resulta. Em seu sentido original e no uso bíblico do termo, redenção está intimamente associada às ideias de libertação e resgate. Por exemplo, Deus é descrito como redentor de Israel após libertá-los do jugo egípcio. Em Éfeso, era comum a venda de escravos em ágoras, em praças. E por vezes, pessoas bondosas pagavam pela redenção de um escravo e o tornava livre. Perto de onde morei no Brasil, numa cidade chamada Redenção da Serra, Felipe deve conhecer, não vai me deixar mentir aqui. Na entrada dessa cidade você vai encontrar uma estátua gigante de um escravo com as correntes quebradas. Isso simbolizava que aquele escravo havia alcançado a redenção quando a escravatura foi encerrada no Brasil. Esta cidade foi uma grande colônia de escravos no passado. Por isso ela recebeu esse nome, Redenção da Serra. A serra em que ocorreu uma grande redenção. A palavra redenção no Antigo Testamento tem inúmeras nuances. Porém, o cerne da mensagem bíblica da redenção é a libertação do povo de Deus dos grilhões do pecado por meio de um sacrifício vicário, de um sacrifício substitutivo. Por isso, chamamos Jesus de Redentor, pois ele morreu para redimir os eleitos. Para a redenção era exigido duas coisas: o Redentor e um pagamento. Havia um preço a ser pago para consolidar a redenção. Mas qual foi o preço da nossa redenção? Qual foi o preço? Bom, já temos ciência de que Jesus é o nosso Redentor, pois o nosso texto deixa isso muito claro. Nele temos a redenção. Mas qual foi o preço da nossa redenção? O preço da nossa redenção foi o seu precioso sangue. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Em 1 Coríntios 6, 20, parte A, lemos o seguinte: vocês foram comprados por alto preço.
Nós até cantamos uma música assim, sei que foi pago um alto preço. O preço da nossa redenção foi um preço altíssimo. Custou o sangue perfeito e imaculado do nosso Senhor Jesus. Mateus 20, 27 e 28, Jesus diz assim: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus Cristo veio para dar a sua vida em resgate. Esta palavra está intimamente ligada à redenção. Ele pagou com a sua própria vida. A redenção não te custou nada, não me custou nada, mas custou para Deus Pai sacrificar o seu Filho amado, derramar o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Mas você pode estar se perguntando, mas que preço é esse? Por que sangue? Porque o preço não é dinheiro ou qualquer outra coisa, por que sangue? Isso se dá porque Deus foi ofendido por nossas transgressões. E foi Ele quem estabeleceu o valor da remissão. E Ele estabeleceu que seria através do derramamento de sangue. O sangue passou a ser um elemento essencial para o povo de Deus na antiga aliança. Você deve se lembrar, por exemplo, da primeira Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto, livre do anjo da morte, mediante sangue. O sangue nos umbrais das portas. A morte passou por cima por causa de um sangue. Há inúmeros exemplos no Antigo Testamento acerca do sangue. E eu tenho certeza que você, que é um leitor familiarizado com a Bíblia, deve estar familiarizado com os sacrifícios do Antigo Testamento. E você sabe que naquele tempo, Deus havia estabelecido um sistema provisório de sacrifício através da morte de animais. Sacrifícios provisórios através da morte de um animal. De forma que se você visitasse o templo, você sentiria o cheiro de sangue a quilômetros. Uma verdadeira carnificina. Um verdadeiro açougue. Você não ia encontrar um púlpito bonitinho, umas cadeiras, não, você ia ver sangue, mais sangue, holocausto, carne sendo queimada. Tudo isso para a remissão de pecados. Isso acontecia num dia normal, e acontecia porque Deus havia ordenado. Agora, atente para o princípio revelado em Hebreus 9, 22. Mais para frente, na Nova Aliança, em Hebreus 9, 22, o autor reverbera esse princípio da Antiga Aliança. Veja o que ele diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Sem derramamento de sangue, não há perdão. De onde veio esse princípio? Como ele surgiu? Ele surgiu lá no Jardim do Éden. E sabe quem fez o primeiro sacrifício? O próprio Deus. O próprio Deus. Isso se deu quando Adão, o nosso representante federal, fracassou em cumprir o pacto de obras. Quando ele desobedeceu à lei de Deus e comeu do fruto proibido. Quando pecaram, ambos perceberam que estavam nus. E o que fizeram? Se cobriram com folhas de figueira. Isso pode ser conferido em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Agora, se você correr os teus olhos para o versículo 21, verá que o Senhor fez. O que o Senhor fez? Diz assim, Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Preste atenção no princípio estabelecido aqui. Adão e Eva pecaram e por suas próprias mãos intentaram resolver o problema ao fazerem roupas de folhagem, e Deus não aceitou isso. Deus aparece então no jardim e lhes dá roupas de pele de animais. Atente para o princípio. Para cobrir a culpa de pecadores,
Deus mata um animal inocente. Um inocente, um animal, morre por causa da culpa de pecadores, para cobrir. E se você quer saber o que significa expiação, expiação significa cobrir. Isso lhe soa familiar? Isso lhe soa familiar? Não é porventura isto que Cristo fez? Não foi Cristo aquele que assumiu o nosso lugar, que morreu para cobrir a nossa culpa, para remover os nossos pecados? Este princípio começou lá na antiga aliança, lá no jardim do Éden. De lá para cá, depois da queda, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todo o Antigo Testamento é marcado por sacrifícios de animais. E é digno de nota que esse sistema era temporário e não resolvia o problema. Esse sistema apenas apontava para os benefícios que haviam de vir. Veja o que o autor de Hebreus diz acerca deste assunto em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Diz assim o autor de Hebreus: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei era apenas uma sombra, que apontavam para benefícios que haviam de vir, apontava para Cristo, apontava para a nova aliança, não a sua realidade. Esse sistema nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. E aí ele prossegue: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, já que o problema foi resolvido? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Preste atenção, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. E aí você corre lá para o versículo 11. O autor diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece o mesmo sacrifício, que nunca podem remover os pecados. Que nunca podem remover os pecados. Diante desses fatos e diante desses princípios veterotestamentários, você consegue entender agora as palavras de João Batista, quando ele olha para Jesus lá em João 1:29 e diz: ei, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Consegue perceber o quanto isso foi impactante para aqueles ouvintes originais? Porque eles estavam acostumados com um sistema sacrificial que não era suficiente para remover os pecados. Que não era suficiente. E agora João Batista diz: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele realmente remove os pecados. Outro ponto que eu quero ressaltar nesta tarde é que estamos diante de um texto que trata acerca da origem da igreja. A igreja, ela não surgiu a partir da decepção de Deus com Israel, como se Deus abrisse um parênteses na história da redenção. Não! A igreja sempre fez parte dos propósitos de Deus, e ela surgiu na eternidade passada, fruto do pacto eterno de redenção. No pacto eterno de redenção, Deus já havia sacrificado seu único filho, antes mesmo de ele vir à terra. Em Apocalipse 13:8, é-nos dito que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A redenção foi planejada na eternidade passada e estabelecida na nova aliança, quando o pacto de graça foi estabelecido através do sangue derramado. Por isso Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Essa é a nova aliança no meu sangue. Em Atos 20:28, Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos.
para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Outro ponto a ser destacado é que a redenção só pode ser alcançada pela fé em Cristo. Nesse ponto é preciso esclarecer que Cristo sempre foi o único plano de Deus para redimir os seus eleitos. Digo isso pelo fato de que algumas pessoas acreditam que no Antigo Testamento a salvação se dava pela obediência à lei. Tais pessoas estão redondamente erradas. Nunca foi o propósito da lei salvar o homem. A lei não foi dada para isso. A lei foi dada para dois propósitos principais: nos apresentar culpados diante de Deus e ser um instrumento para a nossa santificação através da lei moral. A pergunta que geralmente é feita quando essas questões são abordadas é: se a salvação é somente através da morte de Cristo, e ele morreu nos dias dos apóstolos, somado ao fato de que a lei não tem poder para salvá-los, e também somado ao fato que o sangue de animais não fora suficiente para a redenção deles, como puderam ser salvos? Como o povo da antiga aliança foi redimido? Como eles foram salvos? A resposta é a mesma. Nele temos a redenção. Nele temos a redenção. Cristo sempre foi o meio exclusivo para a salvação do povo de Deus. Isso nos dois testamentos. Em Hebreus 9:15, é-nos dito que a morte de Jesus é retroativa. Ou seja, Jesus morreu como resgate pelas transgressões cometidas na antiga aliança. Veja o que o autor diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A primeira aliança diz respeito à antiga aliança, que você conhece tão bem como o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Cristo morreu como resgate, redenção, pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Quando Cristo esteve naquela cruz, ele estava pagando não só pelos pecados daqueles que viriam depois dele, mas pelos pecados cometidos sob a antiga aliança, a antiga dispensação. Sendo assim, a diferença da igreja do Novo Testamento para a igreja do Antigo Testamento é que somos salvos olhando para o passado, quando contemplamos o Redentor naquela cruz. Já a igreja do Velho Testamento foi salva olhando para o futuro, crendo na promessa de um Redentor. Promessa essa que foi feita logo após a queda no Jardim do Éden. Em Gênesis 3,15 nós encontramos ali uma promessa, o proto-evangelho, sendo anunciado já no Jardim do Éden. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Está falando da serpente aqui com a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós encontramos aqui o proto-evangelho. Deus faz uma promessa aqui no jardim. Ele promete enviar um descendente. É verdade que Adão e Eva não sabiam que ele seria um rei, não tinha muitos detalhes. Porém já sabia que haveria uma pessoa que nasceria da sua descendência, que resolveria a bagunça causada pelo casal no jardim. Quando nós olhamos da ótica do Novo Testamento, nós descobrimos que esse descendente não é outro senão Jesus. Em suma, nós somos salvos crendo numa promessa cumprida. O povo eleito do Antigo Testamento foi salvo crendo numa promessa que um dia se cumpria. De forma que Cristo fica no centro da história. O povo do Antigo Testamento olhava para o futuro, cria na promessa. Nós, 2000 anos após a morte de Cristo, olhamos para a cruz, olhamos para o passado. Isso explica a ênfase que a Bíblia dá na pessoa de Cristo. Cristo é central.
Sem Cristo não há redenção. E é nessa hora que deve ecoar em nossas mentes as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Quem dirá ser redimido? Mas do que fomos redimidos? Do que fomos redimidos? Fomos redimidos da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Parece forte isso, né? E de fato é muito forte mesmo. Mas é isso que Cristo fez. Ele nos redimiu da maldição da lei. Mas como ele fez isso? Quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós éramos malditos. E Cristo se fez maldito em nosso lugar. E Ele veio nos redimir desta maldição da lei que estava sobre os nossos ombros. Por isso, na cruz, Ele foi tratado como um transgressor da lei. Porque Ele estava me representando. Estava te representando. E Ele se fez maldito no nosso lugar. Por isso, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando o nosso pai Adão quebrou o pacto de obras, desobedecendo a ordem divina de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele trouxe maldição a toda a raça humana. E isso se dá porque ele é o nosso representante. E nós nos tornamos malditos junto com ele, junto com Adão. Veja a representatividade de Adão em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Você pode não concordar com isso, mas isso não muda nada para você. Você continua sendo maldito sem Cristo. Nós herdamos de Adão. Se existe uma maldição hereditária, é essa. Não é essa que o pessoal fica quebrando por aí. Essa é a verdadeira maldição. A que nós herdamos de Adão. Você pode discordar, pode não concordar. Eu sou careca por causa do meu pai. Se eu discordar, não vai nascer cabelo. Eu vou ter que dormir com esse barulho. Então durma com esse barulho. Em Adão, todos nós nascemos malditos. Mas do que mais fomos redimidos? O texto nos diz: fomos redimidos do pecado. Versículo 7, ainda, diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Veja também o correlato em Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O que é a redenção aqui? A saber, o perdão dos pecados. Fomos redimidos do pecado. Como vimos na introdução, a redenção aponta para uma libertação via pagamento. Inclusive, foi a abertura feita também pelo nosso irmão Alisson. Desta forma, todo eleito é livre do pecado. Bem, mas esta afirmação pode ser confundida. Alguém pode pensar que ser livre do pecado significa que o eleito não pecará mais. Isso não é verdade. Nós somos provas disso. Alguém aqui não peca mais? Levanta a mão. Não estou vendo a auréola na cabeça de ninguém. Nós somos prova disso, de que ainda lutamos contra os nossos pecados. Então, o que significa ser livre do pecado? Em que sentido nós somos livres? Agora, é de fundamental importância entendermos a abrangência desta liberdade conectada com a temporalidade dela. Esta liberdade tem uma abrangência e ela também tem uma temporalidade. Nós vamos perceber agora que a nossa redenção abrange passado, presente e futuro. Aqui é a temporalidade dela. Passado, presente e futuro. Nós percebemos que a nossa redenção abrange o passado. No que é que nós fomos livres no passado? Fomos livres da culpa do pecado.
Mas o que é culpa do pecado? Culpa não é aquele sentimento de remorso, que você, não, estou me sentindo tão culpado pelo que eu fiz, passei no sinal vermelho agora. Não é isso. Culpa é um termo forense, que nos arremete a um tribunal, onde o juiz dá uma sentença, e as sentenças possíveis são inocente ou culpado. Nós éramos culpados em Adão, lembra? Mas por causa da justificação, fomos declarados inocentes. No passado, fomos livres da culpa do pecado. E no presente? No presente somos livres do poder do pecado. Isso nos leva à doutrina da santificação. Hoje, agora, nós somos livres do poder do pecado. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa mais viver em pecado. Significa que você tem força para viver, porque o Espírito Santo te capacita. Significa que você deve viver uma vida santa e irrepreensível. A doutrina da eleição, ela aponta para isso. Lembra lá no sermão passado? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A eleição pressupõe santificação. Somos livres do poder do pecado. O pecado não te escraviza mais. Mas há um aspecto futuro também desta liberdade. Seremos livres da presença do pecado. Esse aspecto aponta para a nossa glorificação. Quando chegarmos lá, quando formos transformados à imagem e semelhança de Cristo, nós não pecaremos mais. Nós não pecaremos mais. Então fomos livres da culpa, somos livres do poder e seremos livres da presença do pecado. Por enquanto, estamos lutando ainda contra o pecado. Mas chegará um dia em que você não lutará mais. Porque você não será mais um pecador miserável, com uma natureza caída. Você será um pecador redimido, com uma natureza santa e perfeita, vivendo ao lado do seu Senhor. Agostinho de Hipona, ao tratar acerca da natureza humana, a apresentou em 4 estágios. Vejamos quais são. O primeiro estágio é denominado pré-queda, ou pré-lapso. Nesse estágio, o homem estava no jardim do Éden, debaixo do pacto de obras. Nesse estágio, o homem, Adão, lá no jardim, estava sujeito a 2 opções. Agostinho dizia que o homem no jardim pode peccare, pode não peccare. Ele pode pecar, quanto pode não pecar. Essas são as 2 opções antes da queda, pré-queda. Adão e Eva podiam não comer do fruto proibido, mas eles escolheram pecar. Por causa da queda de Adão e Eva, nós entramos no segundo estágio, o estágio pós-lapso ou pós-queda. Nesse estágio, o homem está sujeito a apenas uma opção: possa peccare. Ele só pode pecar. O homem caído em Adão não tem a opção de não pecar, tudo que ele faz é pecado. Até mesmo as suas boas obras são manchadas pelo pecado. O ímpio não pode viver uma vida santa, não pode viver uma vida irrepreensível na presença de Deus. Ele é inimigo de Deus. Então, depois da queda, todos estão totalmente depravados. O terceiro estágio é o estágio regenerado. Quando nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós experimentamos esse estágio. Nestas condições, o homem agora pode pecar e pode não pecar. O homem pode pecar quanto pode não pecar. Lembre-se, somos livres da culpa do pecado. E também do poder do pecado. Porque somos livres do poder do pecado, depois da regeneração, podemos não pecar. Podemos viver uma vida santa e devemos. A santificação só é possibilitada por causa da regeneração.
Mas existe o quarto e último estágio, é o estágio glorificado. Nesse estágio, o homem não pode pecar. Ou seja, o homem não poderá mais pecar. Seremos livres da presença do pecado. Quer ser livre da presença do pecado? Só a morte. Só a morte. Mas em que foi fundamentado a nossa redenção? A nossa redenção foi fundamentada de acordo com as riquezas da graça de Deus. Estamos ainda no versículo 7. Diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo nos diz que a redenção e o perdão dos nossos pecados foram nos dados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aquela riqueza de graça, aquela graça rica de Deus. E aqui, mais uma vez, somos lembrados de que a nossa salvação não foi nos dado com base no pré-conhecimento de Deus ou na presciência de Deus. Não é porque Deus olhou no futuro e viu as nossas, abre aspas e muitas aspas aqui, boas obras. No capítulo 2, versículo 8 desta epístola, é-nos dito que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. A salvação e os elementos presentes aqui nesse texto, a saber, a fé, não vem de nós, é um dom de Deus. Nós só somos salvos porque Deus é rico em graça. Somos salvos pela rica graça de Deus. Mas o que significa graça? Graça significa favor imerecido ou um favor que nós não merecemos. Somos salvos porque Deus, de acordo com as suas riquezas, nos fez um magnífico favor. O que Ele fez? Ele enviou o seu Filho amado para nos redimir. No capítulo 2, versículo 4, também é nos dito que Deus é rico em outra coisa. Deus é rico em misericórdia. Graça e misericórdia são inseparáveis. E cada uma aponta para uma esfera da riqueza de Deus na nossa salvação. A graça aponta para a realidade de que Deus nos deu algo que não merecíamos. Mas o que Deus nos deu que não merecíamos? A redenção, a salvação. Nós não merecíamos. E a misericórdia? A misericórdia aponta para a realidade de que Deus não nos deu algo que merecíamos. Ele não nos deu algo que merecíamos. O que nós merecíamos? Você acha que você é merecedor de alguma coisa? De fato, tem algo que você merecia. A condenação eterna. E Ele não nos deu. Então, graça é quando recebemos algo que não merecemos. E misericórdia é quando não recebemos algo que merecemos. A graça de Deus é tão fundamental para o cristianismo que Paulo, no versículo 6, chega a louvar a gloriosa graça de Deus. Por isso, Paulo pode dizer que bendito seja o Deus rico em graça e misericórdia. No versículo 8, Paulo ainda continua a falar da rica graça de Deus. Porém, vai nos falar acerca do modo como essa rica graça de Deus chega até nós. Como que nós recebemos essa graça de Deus? Como que ela chega até nós? É-nos dito que a graça é derramada sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e ela nos revela o mistério da sua vontade. Isso está lá no versículo 8 e 9. A qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Essa graça abundante e rica foi derramada em nós, nos dando sabedoria e entendimento para compreender o mistério da vontade de Deus para a sua igreja. Mas por que Paulo chama a vontade de Deus de mistério? O que é mistério para Paulo? Mistério na boca de Paulo significa uma verdade que em outros tempos estava oculta
e que naqueles dias, através dos apóstolos e profetas, estava sendo descortinada, estava sendo revelada. Esse mistério sempre diz respeito ao Evangelho. Agora, talvez você ficou confuso. Então, será que na antiga aliança não havia Evangelho? Já que para Paulo, mistério são verdades que outrora estavam ocultas. E agora, na nova aliança, foram reveladas através dos apóstolos e profetas. Então, você pode chegar à conclusão de que não havia Evangelho na antiga aliança. Errado. Nós já vimos que lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho foi anunciado ao casal. Quando nós lemos Gálatas 3,8, é-nos dito que o evangelho foi anunciado ou pré-anunciado a Abraão. Diz assim Paulo aos Gálatas: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, o evangelho. E assim que está, dependendo da sua versão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O evangelho já estava na antiga aliança. Só que ele não estava tão claro assim. Esse evangelho ele foi elucidado, esclarecido, descortinado pelos apóstolos e profetas no dia em que Cristo adentrou esta terra, essa esfera. Ele estava por detrás da cortina na antiga aliança. Nós poderíamos ver até alguém atrás da cortina. Você não sabe detalhes, cor de cabelo, nem nada. Você não tem muitas informações. Você tem algumas informações. E de repente, através dos apóstolos e profetas, essa cortina é aberta. O mistério é revelado. O mistério é revelado. O povo da antiga aliança possuía uma revelação suficiente acerca do Redentor para serem salvos. Porém, a revelação completa e plena do Evangelho ocorreu na encarnação do Verbo, quando o mesmo foi revelado. De forma que o mistério sempre aponta para o Evangelho e suas abrangências. Sempre. Veja, por exemplo, nessa mesma carta, lá no capítulo 3, do versículo 4 ao 6, veja a compreensão de Paulo acerca do mistério. Veja se não está conectado com o Evangelho e com o que o Evangelho faz. Diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que bom, Paulo, que você vai explicar isso para a gente, senão ia ficar misterioso. E ele diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora, atente para o tempo, agora, nos dias dos apóstolos e profetas, foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Mas o que isso significa, Paulo? Significando que, mediante o Evangelho, preste atenção, mistério, Evangelho, qual é a abrangência disso? O que aconteceu aqui? Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Veja o que é mistério. Mistério para Paulo é o Evangelho pegar judeus e gentios e unificá-los. Colocá-los para viver juntos, inseridos no mesmo corpo. Esse é o mistério. Paulo nos diz que este mistério revelou a vontade de Deus, que em outros tempos não era tão claro assim. A pergunta é: qual é a vontade de Deus que nos foi revelada? Qual é a vontade de Deus que nos foi revelada? Agora nós vamos entrar no versículo 10. Diz assim o versículo 10. Isto é, essa é a vontade de Deus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós temos aqui não toda a vontade de Deus, evidentemente, mas a vontade revelada de Deus para a igreja de Éfeso e para essa igreja aqui. A vontade de Deus é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Mais uma vez, aqui Paulo passa a mostrar que a nossa redenção só foi conquistada pela vontade de Deus.
Atente para o que se pode saber acerca da vontade de Deus nesse texto. Primeiro, a vontade de Deus era convergir todas as coisas na pessoa de Cristo. Eu prometo que eu não vou me delongar nesse ponto, porque ele será mais bem compreendido quando estudarmos os versículos 20, 21 e 22, que diz assim: com esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Esse foi o mistério revelado pelos apóstolos e profetas na dispensação dos tempos, ou na plenitude dos tempos. Mas o que é plenitude dos tempos? Bom, vamos recorrer a Gálatas 4:4. Paulo diz assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, olha aí quando que é isso. Quando? Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, olha a redenção aí, redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. A plenitude dos tempos é uma referência ao período em que o nosso Senhor esteve aqui na terra. Toda a história antes de Cristo era uma preparação para a chegada do Senhor. A plenitude dos tempos é aquele momento preparado por Deus para enviar o seu Filho, é o momento certo, é o momento perfeito. E toda a história de Cristo, toda a história antes de Cristo, era uma preparação para a chegada do nosso Senhor. Ele chegou no tempo perfeito para realizar a nossa redenção, ele não chegou atrasado. Ele não foi enviado a esta terra depois de sucessivas tentativas de Deus para resolver o problema da humanidade. Deus não esperou que Noé resolvesse o problema. Deus não esperou que Abraão resolvesse o problema, nem Davi. Mas através desses homens, Deus estava preparando a história da redenção. Ele estava escrevendo a história da redenção. E é tão maravilhoso quando nós contemplamos a sabedoria de Deus na condução da história. Somos privilegiados, podemos olhar para o passado e enxergar a mão de Deus trabalhando. Podemos ver Deus escrevendo a história da redenção, porque ela já está escrita. Vamos entender então o que significa esse tempo perfeito, designado aqui no nosso texto como a plenitude dos tempos. Quando Cristo adentrou, aqui só um exemplo de como o momento em que Cristo adentrou essa esfera era o momento perfeito. Quando Cristo adentrou essa esfera, a Palestina era governada por Roma. E por conta disso, Israel gozava de paz. Roma oferecia a Pax Romana. Por conta dessa Pax Romana, era possível ter um templo financiado por Roma. Era possível adorar a Deus livremente. Por conta dessa Pax Romana, era possível navegar pelo mar Mediterrâneo. Algo que era impossível antes de Roma, por causa dos piratas. Isso parece inútil para você, informação inútil, mas pense bem. Se não fosse Roma, Deus, Roma, Pax, Paulo não conseguiria realizar as suas viagens missionárias. Deus estava trabalhando. Outro ponto que devemos olhar sobre a ótica da soberania de Deus é o fato de que no 3º século antes de Cristo, a Grécia estava dominando o mundo. Quando Alexandre o Grande teve um sonho, Alá pinte o cérebro, de dominar o mundo. Certamente, naqueles dias não era possível compreender os planos de Deus. Talvez, alguns tiveram a impressão de que Deus não estava fazendo nada pela nação de Israel. Mas você já parou para pensar? Por que os escritores do Novo Testamento, mesmo sendo judeus, com exceção de Lucas,
escreveram a Bíblia em grego? O Novo Testamento é em grego? Você já parou para pensar nisso? O Antigo Testamento é hebraico, mas o Novo Testamento em grego, mas eles não eram gregos. Parece um detalhe bobo, não é? Mas era Deus preparando o mundo para a plenitude dos tempos. Por conta desta invasão helenística, por conta dos gregos, o mundo conhecido da época dominava o grego. Alexandre o Grande, quando invadia uma nação, ele obrigava as pessoas a aprenderem grego. O mundo conhecido da época de Paulo, de Jesus, falava grego fluentemente. E isso fez com que o evangelho fosse rapidamente espalhado pelo mundo conhecido. O apóstolo Pedro não precisou se inscrever num curso no Wizard para aprender um idioma para ir para um lugar. Paulo podia pegar um barco, viajar para qualquer lugar. Chegava lá tranquilamente, pregava o evangelho, porque o grego passou a ser a língua popular no mundo conhecido. Isso não é coincidência. É Deus trabalhando na história da redenção. Era a plenitude dos tempos. Deus estava preparando isso de antemão. Deus estava conduzindo a história para que quando chegasse esta plenitude dos tempos, todas as coisas fossem convergidas, canalizadas, centralizadas em seu Filho, fazendo-o ser alçado à mais alta posição e que alcançasse a supremacia. Cristo é o centro da história da redenção. Remova Cristo da história da redenção e não haverá esperança, não haverá salvação. Agora você consegue entender porque Paulo é tão enfático na pessoa de Cristo? Porque ele é central, ele é tudo o que temos. Muitos pensam que a Bíblia é um amontoado de historinhas desconexas. Porém, a Bíblia narra uma única história. A história da redenção. E essa história foi apresentada em 4 cenas. Criação, queda, redenção e consumação. E todas essas cenas, diz respeito a Cristo. Criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que existe existiria. Ele estava lá criando todas as coisas. Queda. Quando Adão e Eva tropeçaram, Cristo é prometido para reverter a nossa condição em Adão. Redenção, Cristo é o nosso Redentor. Consumação, aguardamos no Senhor a consumação final. É tudo sobre Ele. Ele é o personagem central da Bíblia. Toda a Bíblia é sobre o seu Redentor. Então, se você ao lê-la não o perceber ali, então você precisa reler. Você precisa reler, até sentir o cheiro do sangue do teu Redentor nas páginas sagradas. Você precisa reler até ouvir o som das marteladas aplicadas nos cravos de Jesus naquela cruz. Leia até vislumbrar o dia se tornando em trevas, naquelas 3 horas de trevas. Leia até ouvir as preciosas palavras pronunciadas pelo nosso Senhor naquela cruz. Está consumado. Leia até ouvir o sonido de uma gota de sangue pingando no chão. Se você não encontrar Cristo nas páginas das Escrituras, você está lendo ela de forma equivocada. Spurgeon dizia que assim como todos os caminhos levam a Roma, toda a palavra leva a Cristo. Mas ainda acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela compreendia a nossa eleição. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, ou feito herança, dependendo da sua versão, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. A vontade de Deus compreendia a nossa eleição. Temos aqui uma repetição do que foi dito na semana passada. Então eu não vou entrar nesse assunto aqui, pois eu acredito que o que eu disse na semana passada foi suficiente para você ter uma compreensão básica
acerca dessa doutrina, a doutrina da eleição. Caso tenha ainda alguma dúvida acerca desse tema, por favor, não hesite em me procurar. Só quero reforçar que esse texto nos diz que Deus nos predestina de acordo com a sua vontade. Acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus era e é nos criar para a sua própria glória. Versículo 12 diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Como disse na semana passada, quando Paulo transita de uma pessoa da Trindade para outra, ele exalta a glória de Deus. Nós encontramos aqui uma repetição de Paulo. Paulo está enfatizando a glória de Deus. E todas as vezes que você encontra uma repetição na Bíblia, preste muita atenção. Essa é a maneira que os judeus tinham de enfatizar alguma coisa, através de repetição. Nós enfatizamos grifando, marca-texto, mas eles repetiam. E essa exaltação à glória de Deus se repete em todo esse parágrafo que vai até o versículo 14. Com isso, nós somos lembrados de que tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Tudo foi criado para a glória de Deus, inclusive eu e você. Lembra da primeira pergunta do Catecismo Puritano e do Catecismo Menor de Westminster que eu trouxe na semana passada? Qual o fim principal do homem? Poderia ouvir um coro aqui agora. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Tudo que o eleito faz deve ser feito para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo é repetitivo nisso, e eu também vou ser. Eu vou usar as mesmas perguntas da semana passada. Você é tão repetitivo quanto Paulo. Será que nós temos glorificado a Deus com nossas vidas? Será que temos alcançado o fim principal de nossas vidas? Será que nós glorificamos a Deus no nosso ambiente de trabalho? Será que glorificamos a Deus em nossa casa quando estamos diante dos nossos familiares? Quando estamos sozinhos, só Deus está nos vendo? Será que nós temos glorificado a Deus com a nossa língua? Com os nossos pré-julgamentos? Será que nós temos glorificado a Deus com a maneira que o servimos? O jeito que você serve a Deus aqui nessa comunidade é para a glória dele? Ou você faz esperando algum elogio? Se você faz esperando um elogio de alguém, do pastor ou dos irmãos, você está fazendo a coisa de forma errada. Você está roubando a glória de Deus. Será que Deus foi glorificado através da sua vida neste culto? Será que você veio aqui tão somente para adorá-lo? Lembre-se, tudo que fazemos de bom é para a glória de Deus. Tudo que você faz de errado é culpa sua. Mas o que você faz de bom é para a glória de Deus. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. Hoje é o dia do Senhor e certamente você veio aqui para glorificá-lo. Sei que você já está ciente, já está careca de saber que vivemos corandeu. Ou seja, estamos na presença de Deus o tempo todo. E devemos viver para a glória de Deus, na presença de Deus. Nós nos reunimos no dia do Senhor para adorá-lo em comunidade. Isso significa que você separou esse dia para glorificar o nome dele em comunidade, junto com esta igreja local. Agora, coloque isso em sua mente. Certamente, se você assim fizer, isso mudará a sua postura com relação à sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua família e principalmente aqui no culto. Mudará a maneira como você se porta aqui. Certamente você valorizará a sua presença nesse culto público. Certamente você deixará de conversar coisas desnecessárias no culto. Deixará o seu celular do lado.
não ficará olhando aí as suas mensagens no WhatsApp, no Facebook. Certamente você vai servir ao corpo de Cristo melhor. Vai servir quando for solicitado. Você vai chegar no horário, vai dar atenção à exposição da palavra, vai anotar os pontos importantes do sermão, vai ajudar os irmãos a desmontarem os equipamentos, e tudo isso com júbilo no coração, sem nenhuma queixa e nenhuma murmuração. Sabe por quê? Porque você sabe que está fazendo isso na presença de Deus e para a glória de Deus. Lembre-se, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Inclusive nós. Ele nos criou para a glória dEle. Esse é o fim principal do homem. Que essa igreja exista para este nobre propósito. O propósito de existir para a glória de Deus. Para concluir. Ó, queridos ouvintes, nós estamos diante de verdades impactantes. Verdades que devem impactar as nossas vidas. Nós aprendemos que em Cristo fomos redimidos quando Ele na cruz removeu a maldição da lei. Maldição esta que estava sobre os nossos ombros. Nós descobrimos que Ele fez isso não porque merecemos. Ele fez isso porque é rico em graça e em misericórdia. Nós descobrimos que esta graça foi derramada sobre nós com sabedoria e entendimento. Se você é alguém que foi alcançado pela rica misericórdia e graça de Deus, então só lhe resta viver uma vida agradecida por tão grande bênção. Bênção essa que você recebeu em Cristo. Lembra? Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que o seu coração seja jubiloso para com as coisas de Deus. Que a sua participação no culto público não seja por mera obrigação, mas por prazer em estar coletivamente adorando a Deus, o seu Redentor. Que o seu serviço aqui no corpo de Cristo seja por amor a Deus, para a glória de Deus. Sendo assim, pare de servir na igreja por obrigação. Não faça isso como se você estivesse fazendo um favor para Deus. Ele não precisa do seu favor. Nós servimos a Deus porque pertencemos àquele que nos comprou com o seu precioso sangue. Nós fazemos porque o amamos e ponto final. Que a gratidão seja percebida no seu falar. Pare de se queixar. Deixe de ser iracundo. Pare de reclamar da vida. Olhe para aquele que experimentou a ira de Deus sem se queixar, sem reclamar. Olhe para aquele que foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não se queixou de receber a sua morte. Então por que se queixa da vida que Ele te deu? Por que ainda se queixa? Porque sua alma anda descontente? Porque o teu coração está cheio de queixas e te faz vomitar constantemente descontentamento? A boca fala do que está cheio o coração. Que o contentamento seja mais alta a expressão daquilo que está no seu coração. Quando o seu coração te ludibriar, lembre-se da cruz de Cristo. Enche o teu coração com as doutrinas que aprendemos hoje. E certamente isso será suficiente para sufocar o seu maldito descontentamento. Olhe para Cristo e seja contente nele. Seja agradecido. Mas se você ainda não foi alcançado pela graça de Cristo, isso significa que você está debaixo de maldição. Isso porque Cristo não te redimiu. Lembra do texto de Gálatas? Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, conforme as Escrituras, foram redimidos dessa maldição. Meus amigos, sem Cristo você será tratado como um transgressor da lei, como alguém que violou a santa lei de Deus, e só lhe resta condenação eterna, a menos que você entenda que é um miserável pecador, que não pode ser salvo por seus próprios méritos,
que você entenda que somente Cristo é a solução para a sua vida. Do contrário, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre você. Caros amigos, talvez você se sinta confortável com a situação que você vive hoje, pois a sua vida é boa, tranquila, mas não se engane, tudo isso é passageiro, e como um sopro, tudo se esvai. Um dia, você estará diante de Deus, que Ele julgará segundo as suas más obras. E naquele grande dia, você será tratado como alguém que violou toda a lei de Deus, e sua eternidade será marcada por choro e ranger de dentes. Talvez você não se sinta tão pecador assim, pois afinal você nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou. Isso é mentira. Jesus diz que se você sente raiva, ódio de alguém, você é um assassino. Jesus diz que se você cobiçar algo, você é um ladrão. E se você cobiçar uma mulher, você é um adúltero. Mas se fosse verdade mesmo, que você não é alguém que matou, roubou e adulterou, vamos levar isso em conta? Mesmo assim, você seria tratado com toda a severidade diante de Deus. Pois se você um dia cometeu, entre aspas, um pecadinho, eu não estou minimizando o pecado, mas talvez é assim que você enxerga, você já seria digno de ser tratado com toda a severidade. Veja como Adão e Eva foram tratados por simplesmente comer um fruto. Foram expulsos da presença de Deus. Adão não matou ninguém, não roubou ninguém, não estrupou ninguém, apenas comeu um fruto. E não me leve a mal com esse apenas, porque isso é muito grave, foi uma desobediência diante de Deus. Você acha que Deus vai te tratar com mais benevolência? É certo que não. Todos nós nascemos debaixo de maldição. Então olhe para a cruz com fé, vislumbre o Redentor, aquele que recebeu toda a maldição da lei no teu lugar, aquele que recebeu a ira eterna de Deus Pai em teu lugar. Olhe para Ele com fé, se arrependa dos seus pecados e receba a redenção por meio do sangue de Cristo. Caro ouvinte, eu não posso convencê-lo, mas o Espírito Santo pode, e que Ele te convença dos seus pecados, que Ele te abra os olhos, para que você consiga enxergar estas verdades, que Ele seja glorificado na vida desta igreja. Que Deus nos abençoe no restante desse dia, o dia do Senhor. Que o nosso dia seja para a glória e honra do Senhor. Curva a sua cabeça.